Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020, o dia que o Senhor já manifestou, já tornou realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Que você tenha uma quinta-feira especial, maravilhosa. Hoje é dia 10, né? Dia 10 de dezembro de 2020. Quem diria? Chegamos até aqui. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Bom dia, Amanda. Tudo bem? Tudo na paz? Tudo na bênção do Senhor? Que Deus te abençoe, que o Senhor se derrame sobre a tua vida e que o Senhor esteja sobre a tua casa, a tua família, Luquinha, Júlia, Fábio, todo mundo aí. Deus abençoe. Minha tia Alzira também, bom dia. Minha tia Alzira, minha tia Rosália, meus pais. A palavra do Senhor esteja sobre a vida de vocês, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, João, Roseli, Ângela, Deus abençoe a todos, o Senhor esteja sobre a tua vida, Bispo Antônio, familiares, o Senhor esteja sobre a tua casa, Magda, Andréia, Josué, Joel, o Senhor se derrame sobre a vida de vocês, ministério, casa, família, igreja. O Senhor esteja sobre todos em nome de Jesus. Eva também, Cida, familiares, Carlos, o Senhor esteja sobre todos em nome de Jesus. Bom dia, que vocês tenham uma quinta-feira muito especial. Bom, estamos lendo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6. Estamos naquela passagem sobre a ansiedade, né? Como que o reino dos céus enxerga a ansiedade? O que devemos fazer com a ansiedade? Porque a ansiedade já está diagnosticada, né? Todos nós temos ansiedade, todos nós temos preocupações, temos temores, temos assim insegurança quanto ao futuro, quanto àquilo que vai acontecer, o que significará tal notícia, tal diagnóstico, tal situação, condição financeira, condição material, condição profissional, principalmente nessa nossa época que nós vivemos com certeza. Então, a ansiedade, ela é algo inerente ao nosso gênero humano, né? Inerente à nossa humanidade caída, tá? Então, o que nós devemos fazer? E aí Jesus diz aqui: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou, porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Então, Jesus está nos colocando inseridos, né? Que ele já considera como alguma coisa sem discussão, uma condição sine qua non. Nós já pertencemos ao reino dos céus. Então, para nós que pertencemos ao reino dos céus, a ansiedade não é um sentimento possível no reino dos céus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós precisamos identificar esse nosso Senhor. Nós já fizemos isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Depois nós precisamos identificar de como a gente entende esse Deus, os seus sentimentos, os seus procedimentos. Já falamos lá em Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23. Depois, nós precisamos saber qual é a moeda desse reino. Qual o valor, como valorar as riquezas desse reino. Também já falamos, Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21.
dentro dessa lógica de visão de reino, como que eu devo enxergar os fundamentos desse reino, os sentimentos desse reino e a minha relação com esse reino e o rei desse reino? A gente já falou lá na oração do Pai Nosso. Então, Jesus está vindo o quê? Está vindo numa linha de raciocínio, num crescente, né? Vamos dizer, num crescente entendimento a respeito desse reino e desse rei. Já que ele é meu Senhor, eu não posso andar ansioso porque ele se propôs a ser o meu Senhor e eu me propus a ser o seu servo, o seu escravo. Então, já que eu sou o seu servo, eu tenho que ter a noção, a consciência exata de que esse Senhor é capaz, é poderoso, é maravilhoso. Ele é esse Deus, esse Senhor que deseja me sustentar, que deseja proceder coerentemente com a sua grandeza. E quando eu percebo isso, eu começo a verificar de que aquilo que ele tem por sobre a minha vida, o seu proposto, o seu absoluto, né? As suas qualidades, as suas características não vão permitir que a minha ansiedade seja tão grande assim. Claro, como eu falei para você, a gente vai olhar no espelho agora, se eu for sair daqui e olhar no espelho, eu vou olhar a uma pessoa ansiosa. Então, como proceder, como trabalhar? E aí Paulo amplifica essa lógica de reino, e Paulo, ele pontua de uma maneira muito pedagógica, muito instrutiva. Olha só. Ele diz assim: não andeis ansiosos, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em primeiro lugar, eu preciso colocar os meus sentimentos, colocar os meus, da maneira que eu enxergo toda essa situação diante do Senhor. Como? Em súplica e oração. Oração transformada em louvor e oração, né? Oração aqui, nesse grego, tem mais a ver com adoração do que só com oração. Então, o que é a adoração? A adoração é quando eu oro e quando eu louvo. Por que quando eu oro? Porque eu me derramo diante do meu Pai. Segundo, quando eu louvo. Por que eu louvo? Porque eu o enxergo maior do que eu. E quando eu enxergo maior do que eu e como meu Senhor, eu começo a adorar. E o que é adorar? É reconhecer a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, reconhecer que ele é imutável, reconhecer que ele é imenso, que ele é infinito, que ele é eterno, que ele é transcendente, que ele é soberano. Então eu reconheço, eu coloco isso diante do Senhor. E o meu sentimento não é só uma questão didática, teórica, você é grande, não. Mas eu o sinto grande, eu o sinto poderoso, eu o sinto onipotente, eu o sinto onipresente. E aí eu vou me derramando. Quando eu começo a me derramar diante do Senhor, então eu estou abrindo um caminho, eu estou entrando por uma rota maravilhosa de louvor, de adoração, onde a sua grandeza será observada, sentida, e avaliada por mim. Não são os outros. Eu, na minha relação com ele. Aí depois diz assim: e pela súplica. Por que pela súplica? Porque eu não apenas o enxergo nessa grandeza, mas eu enxergo como pai. Porque só um filho pode pedir para o pai. Eu não vou pedir para um estranho. Eu não vou implorar, não. Eu vou pedir para alguém que tenha uma ligação comigo, que tenha uma relação de amor e de família. Então eu suplico a quem? Porque não obstante ele ser onisciente, onipresente, onipotente, infinito, eterno, soberano, imenso,
transcendente. Ele é meu Pai. Em tudo isso, Ele é meu Pai. Então eu começo a suplicar para o Pai, e aí sim eu vou colocar os meus sentimentos. Presta atenção. Aí eu vou colocar todas as minhas fraquezas. É nesse momento que eu vou me abrir e falar: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não obstante eu saber que o Senhor já ordenou, já estabeleceu, já pré-ordenou, porque nas regiões celestiais estão escritos lá, está escrito, Paulo escreveu, que o Senhor já ordenou todas as bênçãos espirituais. Quer dizer, bênção espiritual é o guarda-chuva que está embaixo de todas as bênçãos, inclusive as bênçãos materiais. Mas eu coloco diante do Senhor porque eu tenho a minha necessidade. Então é nesse momento que o filho vai se abrir com o pai, vai colocar os seus limites, as suas angústias, as suas aflições, a sua tristeza, a sua insegurança, os seus medos, os seus temores. Então eu tenho que ser uma pessoa muito, muito consciente, mas ao mesmo tempo sincera, verdadeira. Lembra que eu falo para você? Verdade e santidade andem juntas. Quanto mais em verdade eu estiver diante do meu Pai, mais em santidade eu me manifestarei. Por quê? Porque na minha verdade eu me derramo de tal maneira que o Senhor vem sobre mim e me cobre e me protege. E a sua proteção manifesta uma santidade. Ele, porque ele é santo, ele é sagrado. E por mim, porque ele me reveste de santidade, na minha verdade. Então a minha verdade é uma exposição que vai me levar à cura, à edificação, à consagração. E aí, quando eu suplico, depois eu faço com ações de graças, como diz aqui Paulo. Por que ações de graças? Porque eu reconheço quem Ele é, né? Então eu o louvo, eu o adoro. Eu reconheço o que Ele faz por mim, porque Ele é meu Pai. E em terceiro lugar, eu reconheço o que Ele faz, porque eu reconheço o que Ele já fez. Então eu agradeço por aquilo que Ele já fez. Ontem, antes de ontem, há 1 hora atrás, há 1 minuto atrás, há 1 segundo atrás, eu agradeço. E porque eu estou agradecendo, eu reconheço a sua grandeza, reconheço Ele como Pai, eu já agradeço por aquilo que Ele fará. Eu já reconheço que nele habitará, com certeza, todo o meu socorro bem presente na hora da angústia. Entendeu? E aí diz a palavra: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Então é aquilo que eu falei ontem. Paz de Deus é diferente de paz com Deus. Paz com Deus é quando eu tenho a minha justificação toda esquadrinhada, a consciência, o sentimento de que eu vou morar com o Pai. Eu tenho uma vida eterna com Ele. Isso é paz com Deus. A paz de Deus é quando essa paz de Deus já me invade hoje. É quando eu consigo viver no meu cotidiano a paz de Deus. É quando eu consigo exercer e desenvolver uma prática de não importa a circunstância, não importa a situação, eu sei que a paz de Deus já está comigo. Ela já é um produto, já é o fruto de uma relação maravilhosa, íntima, consciente, amadurecida. Então a paz de Deus será para mim uma lógica de vida, uma plataforma de vida. Eu estarei vivendo essa paz de Deus. E quando eu faço dessa maneira, então eu começo a trabalhar a minha mente e os meus pensamentos e me alimentar com aquilo que é saudável. Lembra do que eu falei para você ontem? Alguém já disse o seguinte: eu faço o que faço porque penso o que penso. Essa é uma lógica da filosofia e da sociologia. Eu faço o que faço porque penso o que penso. Se eu faço o que faço porque eu penso o que penso, então o que significa isso? Significa exatamente de que quanto mais eu me alimentar
das coisas, como Paulo diz, né? Pensando nas coisas que estão lá do alto, olhando para as coisas que estão lá no alto. Então eu vou nortear a minha vida, eu vou inspirar a minha vida naquilo que eu penso, porque eu quero conhecer, eu quero exercitar, eu quero desenvolver e eu quero aprender. Se eu quero aprender é porque eu vou absorver, eu vou assimilar, fará parte da minha vida. Então, eu vou pensar nas coisas do alto, com certeza eu farei, eu cumprirei, porque é o resultado, né? O fazer é o resultado do pensar, é o resultado do sentir. Então eu vou agir exatamente de acordo, em concordância com aquilo que eu penso. E isso, esse remédio, essa postura, vai inocular, vai apequenar, vai enfraquecer a ansiedade, o medo de viver, os temores que eu tenho, tá? Então, dentro dessa lógica, eu quero ler uma passagem, pouca passagem. Gênesis capítulo 30 e... deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 32, versículo 9, diz assim: E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, toma a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os seus filhos. O que está falando aqui a passagem? Gênesis 31, 32 e 33 fala do sentimento de querer reconciliar-se com a sua casa, a sua família, o sentimento de Jacó. Porque a reconciliação com a sua família significava também a reconciliação com o seu chamado, com a sua constituição. Só para você lembrar da história rapidamente, Jacó, ele saiu da sua casa, da sua parentela, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, fugido, porque ele havia sido jurado de morte pelo seu irmão, Esaú, pela situação lá da compra da primogenitura, e Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão, e macomunado com a sua mãe Rebeca, fez o que fez, aí fugiu. Ele passa mais de 20 anos fora de casa, lá na casa de Labão, um parente de Rebeca, e volta. Chega uma hora que... Por quê? Porque é ansiedade. A ansiedade traz enfermidade sobre o corpo, sobre os sentimentos, sobre a alma. E ele tinha pendências com a sua família. E ele precisava resolver. E aí, humildemente, ele volta com tudo aquilo que ele havia conquistado nesses mais de 20 anos. Esposas, filhos, animais, bens, riqueza. E ele falou e ele está dizendo aqui nessa oração, que ele atravessou o rio com um cajado e estava voltando com 2 bandos. Então Jacó, porque todos nós passamos por isso em algum momento, alguma situação, alguma circunstância, Jacó estava vivendo uma situação dificílima, porque ele precisava reatar-se, reconciliar com a sua família e até com o seu chamado. Porque o seu chamado dependia disso. A sua constituição estava dependente dessa situação. E eu vou além, hein? Até a morte do seu pai estava dependente. Porque se você lembrar da história, Jacó já deixa o seu pai numa situação de saúde, claro, muito velho, muito idoso, né? Ele deixa aquela situação e ele vai, e 20 anos mais tarde ele volta, e o seu pai ainda está
por viver uma reconciliação, o seu pai Isaac. Então Jacó havia provocado uma cisão em toda a relação familiar. E ele volta. E a Bíblia diz que ao voltar-se, ele precisava encarar o seu irmão. E aí ele tem essa oração, que é exatamente a oração que Paulo ensina. Se derramando diante do Senhor, reconhecendo os seus erros, reconhecendo o seu pecado, pedindo misericórdia ao Senhor, se derramando diante do Senhor. Depois tem aqui, no Salmo 86, versículo 12, diz assim: dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Qual é o mais profundo poder da morte? É a depressão, é a ansiedade, não é a enfermidade, não é o diagnóstico médico, mas tirar a alma do mais profundo do poder da morte é o sentimento, é a ansiedade, é a depressão, é a angústia, é a aflição. E Jacó estava nessa situação e nessa condição, e ele precisava de um livramento do Senhor. Como? Como curar esse mal? Como curar essa ferida? Aí vamos lá, a receita de Paulo: reconhecer a grandeza de Deus, enxergar a Deus na sua grandeza, mas sentir a sua grandeza. Não é uma coisa distante, é uma coisa presente, atuante, contextualizada, está na minha vida. Deus é grande. Segundo, suplicar, porque ele não é apenas grande, mas ele é meu pai. Eu vou suplicar para o meu pai, para aquele que me gerou, para aquele que sonhou comigo antes que eu existisse, como está lá no Salmo 139. Alguém que é poderoso, alguém que é maravilhoso, mas é meu pai. E depois, em gratidão, eu vou me derramar. Em louvor e gratidão, porque eu sei que ele já fez. Eu estou aqui, você está aqui hoje porque ele já fez. O teu dia, a tua quinta-feira só está acontecendo porque ele já realizou. Não tem jeito. Não é o teu vigor, não é a tua vitalidade, não é a segurança se você morar em condomínio, Não é a segurança do teu condomínio, não é a segurança do teu prédio, não é o vigia, não é porque você mora perto de um lugar mais tranquilo, mais seguro, não é isso. Não é isso. É Deus. É Deus que te trouxe até aqui. Não é a expectativa da vacina Sinovac ou da vacina da Pfizer, Aliás, está uma discussão com essa questão de vacina, E as pessoas até... Não tem nada a ver agora com isso aí, só parênteses aí, só porque alguém me perguntou ontem o seguinte: e aí? Porque a vacina vai mudar o RNA, DNA, e será que... Olha, aí eu trouxe a palavra de Deus que diz o seguinte para a pessoa. Pura e simples assim. A Bíblia diz o seguinte, que quando eu estou no reino dos céus, e quando eu sirvo a esse Deus, e eu tenho o meu rei como meu Senhor e Salvador, a Bíblia diz o seguinte, que toda autoridade foi dada a ele, e ele derrama essa autoridade delegada sobre a minha vida. Então, a Bíblia diz que se eu comer alguma coisa mortífera, ou beber alguma coisa envenenada que eu não sei, não estou sabendo, e isso não me fará dano algum. Agora daí, ficar com conjecturas, eu não tenho essa expertise, eu não sou cientista, eu não tenho essa experiência, aliás ninguém tem, pelo jeito, porque a vacina está começando agora. Então essa ansiedade, eu não tenho como ficar ansioso por uma coisa que eu não conheço. Agora, se tiver a vacina, e se eu estiver dentro do grupo lá que pode tomar a vacina, é lógico que eu vou tomar. Por quê?
Porque é Deus que cuida de mim. Não sou eu, não é o meu valor, não é o meu vigor, não é a minha vitalidade. Eu não tenho como arbitrar. Então eu estou com um copo de água aqui. Eu vou beber esse copo de água. Senhor, eu te louvo, te agradeço a água. Puxa vida, que maravilhoso. Agora eu não sei se a água está menos ou mais saudável. Eu não tenho como. Por quê? Porque a minha vida está entregue ao Senhor. Daí nós ficarmos aqui, todo dia às 10 horas da manhã, reunidos, pensando a respeito. O que é e o que não é. Então, Jacó, ele precisava resolver uma pendência. E ele sabia que essa pendência passariam os anos, porque já havia passado mais de 20 anos, e ele não havia ficado em paz. Então ele voltou. E ao voltar-se, ele se depara com uma situação de medo, de terror, de temor, de insegurança, ameaças de morte. Mas ele se derrama diante do Senhor, reconhece a sua grandeza, suplica esse Deus grande que ele chama de Pai, e se derrama no nome dos seus pais, no nome das suas promessas, e pede perdão, pede misericórdia. Senhor, eu não sou digno. E aí, depois ele continua andando, passa pelo Vale de Jaboque. No Vale de Jaboque o anjo visita, ele é abençoado, se encontra com seu irmão, com seu pai, muda o seu nome de Jacó para Israel e tudo acontece. Então, Israel é produto do sentimento de um homem que reconheceu a sua insegurança, a sua ansiedade, os seus temores, os seus pecados, a sua iniquidade, a sua transgressão, e se derrama diante do Senhor e vive exatamente uma nova história. E essa nova história o Senhor tem para derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Eu coloquei no Instagram, eu não estou conseguindo, mas eu coloquei no YouTube e coloquei também no Facebook essa historinha musicada, né, do sentimento de Jacó no hebraico, mas com transliteração, com tradução em português, dessa música, exatamente Gênesis, capítulo 32, versículo 10 e 11, e Salmo 86, que é quando Jacó reconhece a sua ansiedade, a sua insegurança, o seu temor, e se derrama diante do Senhor, e busca no Senhor a cura e a restauração, e claro que ele obtém, porque a Bíblia fala que aqueles que vão até ele jamais voltarão, né? sem serem ouvidos, sem serem curados e restaurados. Porque o Senhor não tem o seu ouvido agravado, mas o Senhor inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Então, vamos nos derramar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco os teus servos que estão aqui, todos, seus familiares, nossos queridos, irmãos em Cristo, servas tuas, mulheres virtuosas, homens, servos teus, homens virtuosos, sacerdotes, nos seus lares, suas famílias, suas casas, como servos teus, seus filhos, netos, sobrinhos, tios, avós, pais, marido, esposa. Derrama-te, ó Deus, sobre cada um de nós. Os meus tios que estão aqui, meus pais, os nossos queridos, Dona Nadir, seu Toninho, seu João, Dona Dária, derrama-te, ó Deus. Derrama-te com a tua cura, com a tua saúde. Bispo Antônio, Kátia, sejam visitados pelo Senhor. Visitados com cura, com saúde. Toca, Senhor, nos órgãos, no fígado, nos rins, coração, artérias, veias, taxas. Traz o teu equilíbrio, traz o teu poder de vida, da tua graça. Receba a cura, receba a saúde, receba o mover do Espírito Santo, essas águas curadoras que descem do limiar do templo, sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Senhor, derrama-te sobre o nosso país. Estamos nessa pandemia, Senhor, em nome de Jesus, que não arrefece, mas a cada dia situações, circunstâncias, luto,
desespero, tragédia. Senhor, vem sobre o nosso país, cura a nossa terra, liberta o nosso povo, perdoa o nosso pecado, a nossa transgressão, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Deus, da nossa nação. Visita, liberta, cura, perdoa, sara, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, que haja uma quinta-feira maravilhosa sobre cada um de nós e que nós vivamos exatamente esse poder de alegria, esse poder de vida, porque o povo que conhece o seu Deus é um povo forte, e essa fortaleza, essa alegria de viver, essa disposição esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu corpo, o teu organismo, os teus pensamentos, em nome de Jesus. Porque o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa já são uma marca sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Até amanhã, um beijo para vocês, fiquem na paz. Tchau, tchau.